Olá pessoal, vamos falar sobre o Windows Server 2008, mais detalhadamente sobre Firewall e como configurar as regras de uma forma bem customizada, bem restrita, aquela configuração mesmo na unha, aquele detalhe que você precisa no dia a dia, tá? Bem, trabalhar com a console do Windows Firewall with Advanced Security, ok? Ela permite um detalhamento maior na criação de regras, na elaboração dessas customizações. Aqui nós temos os três perfis: Domain, Private and Public. Na hora de a gente criar uma conexão, a gente associa um desses perfis, e na hora de criar as regras, a gente atribui uma regra a cada um desses perfis. Ok? Então aqui, ó, certificando que esses três perfis estão ativos, né? Então lá, Firewall State On. Então todos configurados. Eu tenho as regras de entrada, inbound, e as regras de saída, outbound. Então, entrada e saída tem a ver com a, entre aspas, direção da conexão. Então, eu tenho aqui, ó, uma nova regra, vamos criar uma regra de entrada. Então, todo o tráfego de entrada eu vou monitorar a partir desse conjunto de regras. Então, aqui, ó, qual tipo de regra eu vou criar? Por programa, por porta, por serviço, né? Ou customizada. Vamos criar customizada. Tá. Eu vou permitir todos os programas ou programas específicos ou serviços. Ok? O que eu estou dizendo? Que é uma regra de entrada que somente determinados programas vão ter acesso ou serão bloqueados por essa conexão. Ok? Então, deixa eu escolher aqui um executável qualquer para ilustrar o exemplo. Pode parecer não muito significativo, mas só para a gente ilustrar mesmo. Deixa eu escolher um aqui. Pronto, achei aqui. Executável aqui do Event Viewer. Ok, tá ótimo. Tá, pode ser qualquer um outro. Tá? Então aqui eu já tenho. A regra vai ficar monitorando o acesso dessa aplicação. Há uma outra questão. Aquele executável ele vai utilizar que tipo de protocolo? Então, se ele usar TCP, ok, vou ter uma determinada situação nas regras do Firewall. Se ele utilizar o DP, determinadas situações de regra de Firewall. Okay? Se ele usar TCP, tais portas, então a gente vai criando todas essas exceções, essas particularidades, para que esse acesso atribua, né, caia no perfil de alguma regra e seja liberado ou bloqueado. Aqui eu posso especificar por protocolo, portas locais e portas remotas, né? Aqui no caso, aquele executável utilizando qualquer protocolo e qualquer porta local e qualquer porta remota. Então eu posso especificar, né, detalhar por mais essas informações a partir de quais endereços locais. Então, aquele executável utilizando tais protocolos naquelas portas a partir de quais endereços IP de origem, pode ser um endereço específico ou um intervalo, range. E aqui eu estou configurando os endereços de destino. Então, se ele vier a partir do 92.168.0.100 e acessar 192.168.0.200, esse intervalo de 0.200 a 0.202, aquele executável, né, com aquele protocolo utilizando aquelas portas e essas restrições. Posso configurar também por um conjunto pré-definido de computadores, DHCP, Wins, DNS, mas no nosso caso vai ser somente essa faixa. Tá bom, então o que eu vou fazer no final? Aquele executável com aqueles protocolos, com aquelas portas, com aquelas endereços de origem, endereço de destino, enfim, eu vou permitir a conexão. Eu permitir somente se ela for segura. Então, tem aí detalhes de exigir criptografia, né? Sobrescrever as regras ou bloquear
definitivamente aquela conexão. E em qual perfil? Domain, private ou public? Somente no perfil de conexão de Firewall Domain. Então aqui o nome da minha regra para ficar um pouco mais fácil de administração. Pronto, está criada lá. Teste exemplo. Ok? Vamos lá. Um botão direito, propriedades. Eu tenho um nome. Ok? Teste exemplo. Logo ali embaixo, percebemos que ela está habilitada. Enable. E as ações. Ó. Permitir conexão. Quais os programas e serviços? A gente já delimitou. Bem restrito somente a esse executável. Tá? Permitir as conexões a partir destes computadores e a partir desses usuários autorizados. Então tem mais essas duas restrições. Tá? Vamos utilizar mais à frente. Eu preciso habilitar o uso de conexões seguras. Daqui a pouquinho a gente habilita isso. Logo aqui eu tenho protocolos e portas. Posso modificar o escopo, né, de origem e destino e mais configurações avançadas dessa minha regra. Tá? Então aqui em General vamos mudar para permitir somente conexões seguras. Tá bom? E agora vai ser possível eu criar restrições de usuários e computadores. Ok? Vamos no Apply. Vamos lá na guia Users and Computers. E agora eu vou colocar mais essa regra. Ele vai verificar se o usuário autenticado que está utilizando, querendo fazer uso daquele executável, com aqueles protocolos, naquelas regras e toda aquela infinidade de restrições, se esse usuário é o usuário administrator do domínio Amazone. E as conexões estão vindo a partir desses computadores. Eu vou delimitar agora. Então eu posso colocar mais esse nível de restrição. A regra fica extremamente customizada. Estou selecionando aí alguns computadores só para ilustrar o mesmo exemplo. Ok? Então, permitindo mais essa, a configuração de conexões seguras me permite isso também. Ó, restringir a partir somente desses computadores e somente os usuários autenticados utilizando aquele executável para fazer essa regra. Então, bem restrito. Portas e protocolo a gente pode modificar, já vimos o scope. E aqui em Advanced também eu posso modificar, né, as regras e os profiles e mudar também quais as interfaces que ele vai usar também para balizar, né, essa decisão de bloquear ou liberar o acesso. Ok? Então, ali em General, resumindo as configurações, bem, é isso mesmo que eu quero. Ok. Perceba que apareceu até um cadeadinho ali, né? Configuração. Essa é a minha regra do Firewall. Bem, pessoal, falamos sobre o Windows Server 2008, particularmente sobre Firewall e configurando regras. Fizemos um exemplo bem passo a passo, bem didático, tentando fechar, né, todas as possibilidades de configuração de regras de Firewall. Existem outros métodos de configuração que nós vamos ver em outros exemplos. Espero que tenha gostado. Grande abraço e até mais.